Você recebeu educação sexual adequada? Como criança ou adolescente, você tem alguém que se sente à vontade para falar sobre o assunto e pedir respostas esclarecedoras para a sua idade? Onde ou com quem você aprendeu sobre sexo e comportamento sexual? Bem, gente, para grande parte das pessoas, as respostas, infelizmente, não são muito positivas. Mas, galerinha, já deixa o seu joinha, compartilhe este vídeo. Para você que quer ganhar na Mega Sena, é só se inscrever no nosso canal e fazer parte desta família. Gente, tô bem empolgada porque eu gosto muito desse tema, mas infelizmente o sexo é um assunto que não é muito explorado publicamente, né? É um tabu, mas vem ganhando espaço na boca das pessoas com uma certa facilidade nos dias de hoje. A realidade é bem justa e precisa. Sexo é bom, todo mundo faz ou vai fazer um dia, porque é uma necessidade biológica de todo e qualquer ser vivo. Gente, se tratarmos a sexualidade como algo embaraçoso e a ignorarmos, teremos uma educação sexual deficiente. Uma boa educação sexual precisa de um diálogo honesto e aberto, principalmente daqueles que confiamos. Infelizmente, na maioria das vezes, a educação sexual vem de uma realidade castradora e rígida, fruto de um contexto no qual não se aprendeu a dialogar, mas que se omite, se envergonha e se silencia quando o tema é sexualidade. Não fomos ensinados a falar sobre sexo. Ao contrário, fomos ensinados a não tocar no assunto, nem mesmo com aqueles que mais confiamos. Não dialogamos sobre isto com nossos pais e aprendemos tudo errado, nas ruas, com os colegas, com as revistas. Em nossa sociedade moderna, falar sobre sexo e questões sexuais ainda é um tabu, porque carregamos a marca da nossa criação, do pudor extremo das gerações passadas, que mexe com estruturas de culpa muito arraigadas em nós. Mencionar as palavras vagina, pênis, coito, preservativo, masturbação, enfim, em alguns contextos chocam muitas pessoas. E é curioso que algo tão básico quanto a sexualidade ainda provoque essas reações. Um dia meu professor do teatro deu aula sobre youtuber e pediu uma atividade para a próxima aula. Tínhamos que escolher um tema e apresentar na aula como se fôssemos youtubers, que é o que eu faço hoje. Na época, eu tive uma semana muito conturbada e acabei esquecendo de elaborar algo. E quando eu cheguei na aula, que fui lembrar da atividade, porque eu vi todo mundo estudando. Então eu resolvi falar sobre sexo, já que a maioria iria falar sobre maquiagem, cabelo, unha, enfim. Todo mundo ficou espantado porque eu iria falar sobre o assunto. E olha que a maioria dos alunos eram adolescentes e eu ouso dizer que 99% dali tinha uma vida sexual ativa, né? Tem uma vida sexual ativa. Mas por que chocou tanto? Porque sexo é tabu e além de ser tabu, ainda envolve o machismo. Uma mulher falando sobre, ainda hoje as pessoas não sabem lidar de forma tranquila com o tema. É cercado de mitos e crenças muitas vezes ligadas a preconceito e machismo. Uma mulher falando sobre sexo é um absurdo, é de causar espanto, quando não deveria ser. Todo mundo gosta de praticar, então por que não falar? Sexo deveria ser como conversar sobre aquela comida deliciosa, a sua comida preferida. Digamos que a mesma sensação de prazer, então por que não falar de algo tão bom assim? Quando digo sexualidade, gente, não estou referindo somente a sexo, mas a pessoas, relações, sentimentos, desejos, cuidados, saúde, estupro, enfim, a vida no geral. A sexualidade é um assunto que desperta sentimentos diversos como curiosidade, medo e fantasias. Gente, esse tabu não se limita a situações politicamente corretas, mas pode ser encontrado em muitos lares e até mesmo em escolas ou instituições. Parece que o sexo não é uma questão familiar ou escolar, o qual deveria ser. É uma parte indispensável de nossas vidas e se quisermos que seja próspera, não podemos considerá-la como tabu. Por meio da educação, do diálogo e da pesquisa, podemos acabar com os mitos que cercam o tema. A sexualidade, ela é um conjunto de comportamentos humanos que traz muitos benefícios para qualquer pessoa. A gente não pode cometer o erro de prejudicá-la com uma educação sexual deficiente ou uma visão distorcida de qual é o papel do sexo na sociedade.
O pior é que continuamos perpetuando essa cultura do silêncio. E quanto menos tratamos sobre o tema, mais vulneráveis e indefesas as nossas crianças e adolescentes se tornam. O meu maior objetivo aqui, gente, é trazer informações sobre educação sexual da criança ao adulto, porque não é um tema muito abordado e eu considero que levar a informação e multiplicá-la pode minimizar os problemas de sexualidade, diminuindo, por exemplo, doenças, gravidez precoce, disfunções sexuais, estupros, relacionamentos frios, traições e suas consequências na saúde em geral. Eu, Driele, defendo muito a educação sexual nas escolas. Recentemente eu vi um vídeo muito bacana que eu vou estar colocando aqui para vocês, um trecho, para vocês verem a necessidade de quebrar esse tabu. Vou colocar na telinha. A senhora contou que foi abusada dentro da igreja por um pastor e que, infelizmente, dentro de casa também não conseguiu ter o acolhimento necessário, a orientação necessária e só depois de adulta conseguiu falar desse caso. Você sabe que se tivesse educação sexual nas escolas, essa realidade poderia ser diferente. Em janeiro desse ano, inclusive, teve um caso que ficou muito famoso a nível nacional, de uma menina que conseguiu, através da aula de educação sexual, descobrir que ela era vítima de abuso dentro da sua residência. E essa aula, aquela professora salvou mais uma criança. Por isso, me causou muito estranhamento que, quando a senhora disse que seria política do seu ministério, e não foi hoje, foi em outro momento, ensinar os meninos nas escolas a abrirem a porta do carro ou a entregar flor para as meninas como forma de combater o feminicídio no país. E essa, inclusive, foi a única, não digo nem política pública, mas iniciativa apresentada pela senhora. Não sei se a senhora sabe, já ouviu falar de um negócio chamado ciclo da violência. E um dos principais elementos que fazem as mulheres que são vítimas de violência doméstica se chocarem com a situação é porque aquele que era o príncipe encantado, aquele que abria a porta do carro, que lhe entregava flores, ele dava chocolate e lhe chamava de linda, de um dia para o outro se transforma num grande monstro. Então eu tenho que dizer para a senhora que reforçar esses padrões de masculinidade e de cordialidade de longe não combatem a violência contra a mulher. Na verdade, eles reforçam, porque fazem com que os homens acreditem que eles não precisam respeitar as mulheres, basta lhe entregar flores, porque a mesma mão que entrega uma flor é a mão que enforca uma mulher, que a abusa e que a espanca. Eu gostaria que a senhora refletisse sobre isso e que utilizasse esse exemplo dessa menina no início do ano para, aí sim, defender educação sexual nas escolas. Não falar sobre sexualidade reflete em uma gama de eventos naturalmente observáveis no nosso dia a dia. Não é difícil imaginar a vergonha e a ansiedade que um adolescente ou jovem sente por ainda ser virgem, ou até mesmo a ansiedade de uma pessoa para satisfazer as expectativas sexuais do seu parceiro, parceira. Isso só nos mostra a toxicidade de ver o sexo como uma obrigação. O medo de ser criticado, descoberto e punido leva as pessoas a esconderem a verdade, criando segredos. Então não se prenda a padrões, é muito importante pensar, falar, ler, se conhecer. Converse mais com seus parceiros ou parceiras, converse mais com seus filhos. É muito melhor aprender dentro de casa do que na rua. Para os mais vividos e experientes, sabemos que nem sempre a rua é o melhor lugar para se aprender. Quebre esse tabu, pesquise mais, fale mais, demonstre mais, seja livre e ignore o preconceito das pessoas. Gente, muito obrigada para você que assistiu este vídeo até o final. Muito obrigada para vocês que me acompanham, que tá sempre deixando o feedback de vocês aqui. Por favor, gente, se inscreva no canal para você que está chegando agora. Curtem este vídeo, gente. Quando vocês curtem, o YouTube começa a entregar mais os meus vídeos. Então, por isso é muito importante deixar o joinha de vocês. Compartilhe com seus amigos, gente. Vamos fazer com que a nossa família cresça. Muito obrigada. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.